Pensei que... Pensei que vocês tinham desaparecido. O som do vento do Atlântico batia contra as janelas antigas da casa, trazendo consigo o cheiro salgado do mar e um frio que parecia atravessar até a alma. Eram quase 6 anos desde o dia em que o silêncio se instalou ali, o dia em que perdi o meu filho. Desde então, aquele silêncio tornou-se parte de mim, como uma sombra que me seguia mesmo quando o sol brilhava. Naquela manhã cinzenta, o relógio de parede marcava 7h30. O ponteiro fazia o seu ruído seco, tic-tac, tic-tac, como se contasse os segundos de uma espera que nunca terminava. João, agora com 72 anos, estava sentado na mesma cadeira de madeira onde sempre tomava o pequeno almoço. A chávena de café, ainda fumegante, repousava sobre o pires, intacta. Não tinha fome. Há muito que o café era apenas um ritual, uma tentativa de manter alguma normalidade num mundo que há muito deixara de fazer sentido. Os retratos pendurados na parede pareciam observá-lo, o rosto sorridente do filho, Miguel, de braço dado com a esposa, Clara, e os 2 netos, Tomás e Inês, ainda pequenos, com olhos curiosos e cheios de vida. Mas esse tempo parecia tão distante que às vezes João duvidava se tinha realmente existido. O dia do funeral voltava-lhe à mente como um filme repetido demais. A chuva, o caixão descendo lentamente, o olhar vazio de Clara e depois o desaparecimento. Sem uma carta, sem um adeus. Durante anos, João acreditou que a nora e os netos tinham simplesmente fugido, covardemente, incapazes de encarar o passado, incapazes de suportar a dor. Mas naquela manhã, algo diferente pairava no ar, um pressentimento, o tipo de silêncio que antecede as tempestades. Ele levantou-se devagar, as articulações rangendo como velhos portões, e abriu as cortinas. Lá fora, a cidade costeira de Nazaré acordava lentamente. O som das gaivotas misturava-se com o das ondas, e ao longe os pescadores já preparavam os barcos. João costumava sentir-se em paz ao ver o mar, mas hoje o horizonte parecia mais distante, como se escondesse algo. Foi então que o telefone fixo tocou, um som raro naquela casa. O velho aparelho vibrava sobre a mesa de madeira, e por um instante João ficou imóvel, observando-o como quem olha um fantasma. Sim, a voz saiu rouca, trêmula. Do outro lado, uma voz feminina, hesitante. Senhor João, desculpe incomodar. Aqui é da Santa Casa da Misericórdia. Temos um caso que talvez lhe diga respeito. Ele franziu o sobrolho, o coração acelerando. Diga. Trata-se de uma mulher e 2 crianças que foram acolhidas ontem à noite. Ela mencionou o nome Miguel, o seu filho. Silêncio. Um silêncio tão profundo que o som do mar pareceu parar. João apertou o auscultador com força. Como disse? Miguel? Sim, senhor. Disse que era viúva de Miguel da Costa. Está num estado frágil, mas pediu para o ver. Disse que não tinha outro lugar para ir. O velho sentiu o chão fugir-lhe. Por um instante, pensou que o coração ia falhar. A mesma mulher que ele tinha amaldiçoado durante 6 anos. A mesma que ele acusara, no seu silêncio rancoroso, de ter destruído o que restava da família. E agora estava de volta. O carro velho de João descia lentamente pela estrada em direção ao lar de acolhimento. O som do motor misturava-se com a chuva leve que começava a cair. As mãos dele tremiam sobre o volante. A mente, inquieta, alternava entre raiva e medo. Por que agora, depois de tudo isto? Que vens tu buscar, Clara? Quando chegou, o edifício branco da Santa Casa erguia-se como uma recordação fria do tempo. Entrou, o cheiro a desinfetante misturava-se com o aroma distante de sopa quente. Uma freira aproximou-se, com um sorriso sereno. O senhor é o pai de Miguel, não é? Ela está na sala, ao fundo. João caminhou pelo corredor. As paredes eram cobertas de fotografias antigas, de beneficentes e crianças sorridentes, mas ele não via nada. O som dos seus passos ecoava como marteladas. Cada metro parecia pesar uma década.
Quando abriu a porta, viu-a, Clara. Estava sentada numa cadeira de rodas improvisada, o rosto pálido, os olhos fundos. Os cabelos, antes castanhos e vivos, estavam agora embaraçados, com fios brancos. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Olhos que um dia tinham implorado compreensão e amor. Ao seu lado, duas crianças. Não, já não crianças, dois adolescentes, quietos, de olhar atento. Tomás talvez com 16 anos, Inês com 13. O tempo tinha passado, mas o peso da ausência estava em cada olhar. Clara levantou-se com dificuldade. Senhor João, a voz dela era baixa, mas firme. Ele ficou parado à porta, incapaz de mover-se. Cada lembrança, cada palavra amarga que dissera ao vento, voltava-lhe como um eco. "Por que voltaste?" perguntou, num tom que misturava raiva e espanto. Clara baixou o olhar. "Porque não temos mais para onde ir." O velho sentiu um nó apertar-lhe a garganta. Olhou para os jovens, o rapaz com o mesmo olhar de Miguel, a rapariga com o sorriso tímido que o tempo não conseguira apagar. O coração dele queria correr e abraçá-los, mas o orgulho, aquele orgulho teimoso que o sustentava, mantinha-o imóvel. O silêncio entre eles era pesado, quase tangível. Até que Inês, com uma coragem inocente, deu um passo à frente. "O senhor é o avô, não é?" perguntou. João hesitou. Depois, apenas assentiu. A menina sorriu, e nesse instante, o velho homem sentiu algo partir-se dentro de si, como uma represa que começava a ceder. De volta à casa, mais tarde naquela noite, João caminhava pelo corredor escuro. As sombras das fotografias antigas pareciam observá-lo. Na cozinha, acendeu uma lâmpada amarelada. Pegou numa das chávenas guardadas há anos, a que pertencia ao filho. Encheu-a de café e colocou-a sobre a mesa. Em frente, outra chávena vazia. Como se esperasse alguém. As lágrimas começaram a cair sem aviso. Não eram apenas lágrimas de saudade, mas de culpa, de remorso, de amor reprimido durante demasiado tempo. Pela primeira vez em 6 anos, João chorou. Chorou como quem liberta um peso antigo, como quem abre uma porta enferrujada e deixa o vento entrar. Lá fora, o mar rugia com mais força. E pela primeira vez, aquele som não lhe pareceu triste, parecia um chamado. Mas nem todas as portas, quando se abrem, trazem apenas reconciliação. Naquela mesma noite, enquanto Clara e as crianças dormiam num pequeno quarto da Santa Casa, alguém deixava uma carta misteriosa sobre a porta. Uma carta com o nome Miguel da Costa escrito à mão. E no canto inferior, uma data. 22 de março, o mesmo dia em que o filho de João morreu, 6 anos antes. O vento soprou mais forte, e o passado, que parecia enterrado, começava a mexer-se de novo. A manhã seguinte nasceu fria e enevoada. O sino da igreja soava ao longe, misturando-se com o canto das gaivotas que pairavam sobre o porto. A vida parecia seguir o seu ritmo habitual, mas dentro da Santa Casa um novo silêncio se instalava. Um silêncio diferente, carregado de segredos prestes a despertar. Clara acordou com o som dos passos de uma das irmãs que arrumava o corredor. A luz filtrava-se pelas cortinas finas e desenhava linhas douradas sobre o rosto dela. Tomás e Inês ainda dormiam, enroscados sobre os cobertores finos. Mas Clara não conseguia descansar. Havia algo que não a deixava em paz desde a noite anterior. A imagem de João à porta, o olhar dele, meio raiva, meio perdão contido, tinha-lhe ficado gravada na mente. Ela levantou-se devagar e aproximou-se da pequena mesa ao canto. Sobre ela, um envelope amarelado. O mesmo que a irmã deixara junto à porta durante a madrugada, com o nome Miguel da Costa escrito à mão. Clara sentou-se. Os dedos tremiam quando tocaram no papel. O coração batia tão forte que parecia ecoar na sala. Abriu o envelope com cuidado. Lá dentro, uma única folha, escrita a tinta azul num traço firme e antigo. Se esta carta chegar até ti, é porque o que temia tornou-se realidade. Há verdades que o tempo tentou esconder, mas nenhuma mentira dura para sempre. O acidente de Miguel não foi acidente. Procura no cais velho, junto ao armazém número 7.
Lá encontrarás o que deixei por medo de revelar. R. Clara leu as linhas várias vezes sem acreditar. As palavras pareciam queimar-lhe os olhos. Não foi acidente? Durante 6 anos, ela tinha acreditado, ou obrigado-se a acreditar, que Miguel morrera numa tragédia inevitável, uma fatalidade do destino. Mas agora, uma nova sombra nascia. Ela olhou para os filhos a dormir e sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. O passado, o que ela lutara tanto para esquecer, estava de volta. E trazia perguntas que talvez ninguém quisesse responder. Na mesma manhã, João caminhava pela praia apoiado na bengala. O vento cortava-lhe o rosto, mas ele mal o sentia. Desde o reencontro, algo dentro dele tinha mudado, uma mistura de inquietação e esperança. As imagens da noite anterior voltavam-lhe em zaguementos, o olhar de Clara, os netos, o silêncio. Mas havia também uma dor antiga que ressurgia, uma dor que ele nunca conseguiu curar, porque nunca teve respostas. Quando voltou para casa, encontrou uma freira à porta com um pequeno embrulho nas mãos. Senhor João, isto foi deixado esta manhã para si, na recepção da Santa Casa. Disseram que era importante. Ele recebeu o embrulho com desconfiança. Dentro, outro envelope. O mesmo nome, Miguel da Costa. A mesma caligrafia, a mesma data. Abriu-o lentamente. Dentro havia uma fotografia, antiga, gasta, mostrando o filho, Miguel, de pé ao lado de um homem que João não reconheceu. Ambos junto a um barco pequeno, atracado no cais velho. Atrás da fotografia, uma anotação escrita à pressa. Ele sabia demais. João sentou-se, sentindo o corpo tremer. O coração batia descompassado. Ele sabia demais? Sabia o quê? De repente, todas as versões oficiais do acidente pareciam ruir como um castelo de areia. O barco de pesca que explodira naquela noite, as investigações rápidas, a pressa em encerrar o caso. E o desaparecimento súbito de Clara e das crianças logo depois. Durante anos, João tinha odiado aquela fuga. Mas e se ela não fosse fuga? E sim medo. À tarde, ele foi até a Santa Casa. Encontrou Clara à mesa com um olhar cansado a segurar o envelope nas mãos. Durante segundos, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, dois fantasmas do mesmo passado. Mas por que não recebeste uma carta também, não foi? Perguntou ele finalmente. Clara assentiu, mostrando-lhe o papel amarelado. João leu em silêncio. À medida que as palavras lhe entravam nos olhos, uma expressão dura foi-lhe tomando o rosto. Isto é uma brincadeira? Uma crueldade? Depois de tudo o que passamos? Não, João, eu conheço esta letra. É do Rui. O velho levantou o olhar incrédulo. Rui? O Rui Santos? O sócio do Miguel? Clara acenou. Sim, ele desapareceu logo depois do acidente. Todos acharam que tinha imigrado, mas eu sempre desconfiei. O nome caiu como uma pedra no meio do silêncio. Rui Santos, o melhor amigo de Miguel, o homem com quem ele fundara a pequena empresa de pesca artesanal, o mesmo homem que estivera presente na última noite em que Miguel foi visto com vida? João sentou-se, passando as mãos pelo rosto. Meu Deus, então é verdade. Clara respirou fundo. Ele tentou avisar-me antes, mas nunca tive coragem de ouvir. Fugi porque recebi ameaças, João. Não fugi de ti. Fugi para salvar as crianças. As palavras dela cortaram-lhe o coração. Durante anos, ele construíra um castelo de ódio em torno dessa mulher. Agora, esse castelo desmoronava-se diante dela. Pedra por pedra. Por que não disseste nada? Perguntou num suspiro. Porque ninguém acreditaria numa viúva sem provas, porque tinha medo, e porque, no fundo, talvez eu também quisesse esquecer. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. E pela primeira vez, João não viu a mulher que culpava. Viu uma mãe que lutava sozinha. Uma mulher que perdeu tudo e ainda assim permanecia de pé. Nessa noite, a chuva voltou com força. O som das gotas contra as janelas preenchia o silêncio da casa como uma melodia triste. João olhava fixamente para o retrato do filho. O rosto de Miguel parecia agora esconder segredos, como se tentasse falar através do tempo. Na mesa, a fotografia que recebera e a carta de Clara estavam lado a lado. As palavras ecoavam-lhe na mente.
procura no cais velho. Ele sabia demais. Sem pensar muito, João pegou no casaco e saiu. O vento uivava e as ruas da Nazaré estavam quase desertas. As luzes dos candeeiros refletiam-se nas poças d'água como pequenos espelhos quebrados. Quando chegou ao cais, o ar cheirava a ferrugem e a sal. Os barcos, adormecidos nas ondas, balançavam ao sabor do vento. Encontrou o armazém número 7, uma construção antiga, abandonada, com tábuas soltas e janelas partidas. Empurrou a porta, que gemeu como um animal ferido. Lá dentro, o escuro era quase absoluto. Usou a lanterna do telefone, o feixe de luz revelou caixas velhas, redes rasgadas e, ao fundo, uma mesa de madeira coberta de pó. Sobre ela, um caderno. João aproximou-se. O caderno tinha o nome do filho na capa, escrito à mão. Miguel da Costa, diário de bordo. Ele abriu e nas primeiras páginas encontrou anotações sobre marés, rotas e reparações de barco. Mas nas últimas, palavras diferentes. Rui está envolvido com algo grande, carregamentos que não são de peixe. Disseram-me para calar, mas não posso. O velho sentiu o corpo gelar. As letras eram tremúlas, como se tivessem sido escritas à pressa, talvez pouco antes do fim. E no final, uma frase inacabada. Se algo me acontecer, o resto da página estava rasgado. De regresso à casa, o vento parecia empurrá-lo pelas costas. Cada passo era pesado, cada respiração um nó no peito. Entrou, deixou o casaco molhado sobre a cadeira e sentou-se. As mãos tremiam tanto que mal conseguia acender o candeeiro. O que faria agora? Dizer a Clara? Contar à polícia? Ou esconder, proteger o que restava à família? Enquanto pensava, ouviu um som suave junto à porta. Um bater leve, quase imperceptível. Abriu. Ninguém. Apenas uma sombra fugaz desaparecendo ao virar da esquina. Mas no chão, um novo envelope. Desta vez, sem nome. Apenas uma frase escrita à frente. Deixa o passado onde está, João, ou o mar levará mais do que já levou. O velho olhou o horizonte pela janela. O mar, lá fora, rugia. E pela primeira vez, ele percebeu que o que começara como um reencontro de família estava prestes a transformar-se numa guerra entre o passado e a verdade. A noite estava envolta num manto de neblina densa, dessas que transformam até o som do mar em murmúrio distante. As luzes do porto piscavam como estrelas cansadas, refletindo-se nas poças d'água do cais. O ar tinha o cheiro metálico da maresia misturado com algo mais, uma tensão invisível, quase palpável. João estacionou o carro junto à entrada do armazém número 7. O motor tossiu antes de se calar. Dentro do veículo, o silêncio era absoluto. Clara, ao seu lado, mantinha as mãos entrelaçadas no colo, apertando os dedos com força, como quem tenta controlar o tremor interior. "Tenha certeza de que quer fazer isto?" perguntou ele com a voz rouca, olhando em frente. "Já não há volta atrás, João. Durante 6 anos vivi com medo. Talvez hoje seja o dia de parar de fugir." Ele suspirou fundo. O som distante de uma sirene ecoou no porto. Uma gaivota soltou um grito agudo e desapareceu na escuridão. João abriu a porta e saiu. O vento cortava o rosto como pequenas lâminas geladas. Clara seguiu-o, puxando o cachecol ao redor do pescoço. À medida que se aproximavam do armazém, a sensação de que alguém os observava tornava-se mais forte. O chiar das tábuas molhadas sobre os pés era o único som. João empurrou a porta. O mesmo gemido metálico da noite anterior ecoou, prolongando-se como um lamento. A lanterna do telemóvel riscou o escuro. O ar cheirava a mofo e sal. As sombras dançavam nas paredes com cada movimento. Clara caminhou lentamente até a mesa onde o diário de Miguel ainda estava. Passou os dedos sobre a capa, como quem acariciava uma memória. "Ele escreveu aqui, mesmo antes de morrer", sussurrou. João assentiu, observando o espaço ao redor. Algo o incomodava, uma corrente de ar fria que vinha do fundo do armazém. Aproximou-se e percebeu que por trás de uma pilha de caixas antigas havia uma porta estreita, quase invisível. "Isto estava aqui antes?" perguntou ele. Clara abanou a cabeça. João afastou as caixas com esforço. A madeira rangeu. A porta era velha, trancada com um cadeado enferrujado.
Ele procurou algo com que pudesse forçá-la e encontrou uma barra de ferro caída no chão. Com um golpe seco, o cadeado cedeu. A porta abriu-se lentamente, revelando uma escada que descia para o subsolo. O ar ali era pesado, úmido. O som do mar parecia mais próximo. Desceram com cuidado, iluminando os degraus de pedra. O chão estava coberto de areia úmida e detritos. No final da escada, uma pequena sala. Paredes de cimento e, no centro, uma arca metálica. Clara deu um passo à frente. O que é isto? João ajoelhou-se e tentou abrir. Estava trancada com uma trava enferrujada, mas ainda funcional. Depois de alguns segundos, a tampa cedeu. Dentro, pacotes envoltos em plástico, documentos e uma pequena caixa de madeira. Ele abriu a caixa e dentro um pendrive antigo, com uma etiqueta, Márcio 2019, CAI 7. Clara levou a mão à boca. Meu Deus! Antes que pudessem dizer algo mais, um ruído ecoou no andar de cima. Passos, lentos, arrastados. Ambos congelaram. O som de metal batendo em metal. João apagou a lanterna instintivamente. A escuridão engoliu-os. Alguém está lá em cima, murmurou Clara. O coração de João martelava. Os passos aproximavam-se do alçapão. Depois, silêncio. Durante alguns segundos, apenas o som das respirações contidas. Então, uma voz grave, abafada. Não deviam ter voltado aqui. Clara agarrou o braço dele. João ficou imóvel, o suor frio escorrendo pela têmpora. A voz voltou. O passado devia ter ficado no fundo do mar. E em seguida, um barulho seco, algo pesado sendo arrastado. Depois, passos que se afastavam, e o silêncio novamente. João esperou alguns segundos antes de reacender a lanterna. O feixe de luz tremia nas mãos dele. Precisamos sair daqui, agora. Subiram as escadas em silêncio. A porta do armazém estava entreaberta. Lá fora, o vento soprava mais forte. Nenhum sinal de quem quer que estivesse ali. De volta ao carro, Clara respirava rápido, o rosto pálido. João, ele sabia o nosso nome, disse o teu nome. Ele olhou para o mar à distância, o olhar perdido. Significa que isto é maior do que pensávamos. No banco de trás, o pendrive parecia brilhar sobre a fraca luz do candeeiro da rua. João estendeu a mão e pegou nele com cuidado. Amanhã, vamos descobrir o que há aqui dentro. Em casa, mais tarde, o relógio marcava quase meia-noite. A chuva caía com força, batendo nos vidros como dedos impacientes. João ligou o velho computador, um portátil que usava apenas para ler notícias e ver as marés. Conectou o pendrive. A tela piscou. Um único ficheiro. CAI 7, 22 de março 2019.mp4. Ele clicou. O vídeo começou com imagens trêmulas, captadas por uma câmera de segurança. Mostrava o cais à noite. 2 homens. Um deles, claramente Miguel. O outro, Rui Santos. Os dois discutiam junto ao barco. O som era fraco, mas as vozes, apesar do vento, podiam distinguir-se. Rui, isto não está certo. O barco não é para isto, gritava Miguel. Cala-te, Miguel. Não sabes com quem te estás a meter. Miguel avançou, empurrou-o. O outro recuou, nervoso. Você está arriscando a vida da tua família, Rui. Isto é crime. O vídeo balançou, como se a câmera tivesse sido atingida por uma rajada de vento. Depois, um clarão. Uma explosão iluminou a noite. A imagem congelou e o ficheiro terminou abruptamente. João ficou imóvel, olhando para o ecrã. Clara levou as mãos ao rosto, soluçando baixinho. Meu Deus, era verdade. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva que lhe subia ao peito. Foi ele, foi o Rui, ele matou meu filho. Mas a revelação não trouxe alívio, trouxe medo, porque alguém ainda guardava aquele segredo, e agora sabiam que João e Clara também o sabem. Poucas horas depois, um carro preto estacionou discretamente no final da rua. Dentro, um homem observava a casa de João através do vidro embaçado. Acendeu um cigarro. O brilho vermelho refletiu-se no espelho retrovisor. No banco ao lado, uma fotografia recente. João, Clara e os 2 netos à saída da Santa Casa. No verso da fotografia, uma frase escrita à mão. Eliminar testemunhas, antes que o mar fale. Lá dentro, João fechava as cortinas. O som distante de um motor ecoava, mas ele não deu importância. Apagou as luzes e subiu as escadas, sentindo o peso dos anos e das verdades que nunca quis saber. Na mesa, o pendrive ainda estava ligado.
A imagem congelada de Miguel, virando-se para a câmera segundos antes da explosão, permanecia na tela. O olhar do filho parecia atravessar o tempo, fixo no pai, como se lhe pedisse algo. João ficou ali, em silêncio, durante longos minutos. E pela primeira vez compreendeu: a verdade tem um preço, e naquela noite o mar começava a cobrá-lo. A chuva não parou durante toda a noite. O som das gotas era constante, como se o céu tivesse decidido purgar os pecados da terra. A casa de João tremia levemente sob o vento do Atlântico. Lá fora, o mar rugia, e o velho sabia, no fundo, que aquele rugido não era apenas o som das ondas, era um aviso. Ele desceu as escadas lentamente. As luzes ainda estavam apagadas, mas o brilho azul da tela do computador iluminava a sala. O vídeo de Miguel permanecia ali, pausado no instante em que ele olhava para a câmera, segundos antes da explosão. Aquela imagem era como uma ferida aberta. Clara entrou na sala, enrolada num xale. Os olhos vermelhos denunciavam que não dormira. "Não consigo tirar essa imagem da cabeça", murmurou. "Durante anos pensei que tivesse sido um acidente, e afinal..." João virou-se cansado. "Agora já sabes a verdade, mas a verdade não traz o meu filho de volta." Ela olhou-o fixamente. "E vais fazer o quê? Fingir que nada aconteceu? Guardar isso dentro de casa como fizeste com a dor todos estes anos?" Ele ficou em silêncio. A pergunta atingiu-o como um golpe. "Se fores à polícia, achas que eles vão acreditar? O caso foi encerrado há 6 anos. Rui tem amigos poderosos. O meu testemunho não vale nada." Clara aproximou-se. "Mas temos provas, João. O vídeo, o diário, as cartas. E se ficarmos calados, vamos carregar esta culpa para sempre." O velho desviou o olhar, apertando o punho. "E se falarmos, eles virão atrás de nós. Achas que não sabem? Alguém esteve lá ontem, alguém que sabia o meu nome." O silêncio encheu a sala. Apenas o som do vento contra os vidros. Clara baixou o tom. "Então o que propões? Esconder tudo? Fingir que nada aconteceu?" João não respondeu. Limitou-se a olhar novamente para a fotografia de Miguel na parede. A chuva refletia-se sobre o vidro, fazendo o rosto do filho parecer vivo, como se respirasse através da dor. Pela manhã, o céu clareou ligeiramente, mas a tensão permanecia no ar. Tomás e Inês estavam na cozinha, preparando um pequeno almoço improvisado. Riam baixinho, tentando trazer normalidade àquela casa cheia de silêncio. João observava-os de longe, escondido atrás da porta. O riso deles era como uma punhalada doce, lembrava-lhe o tempo em que Miguel ainda estava vivo, quando aquela cozinha era um lugar de luz. Clara aproximou-se, trazendo consigo 2 malas pequenas. "Vamos ficar algum tempo longe. Falei com a irmã Teresa. Disse que é um lugar seguro em Leiria." João franziu o sobrolho. "Fugir outra vez?" "Sobreviver", respondeu ela. "Pelo menos até decidirmos o que fazer." O velho suspirou. Parte dele queria ficar, enfrentar o que viesse. Mas a outra parte, a que tinha medo de perder o pouco que restava, sabia que ela tinha razão. Antes de saírem, João voltou ao computador. Retirou o pendrive e guardou-o dentro de uma pequena caixa de madeira, a mesma onde antes guardava as medalhas do filho. "Este pedaço de verdade vai conosco", murmurou. A estrada costeira era deserta. O carro avançava lentamente sobre o nevoeiro, os limpa-parabrisas lutando contra a chuva. Tomás dormia no banco de trás, enquanto Inês observava as ondas ao longe. Clara mantinha as mãos no volante, mas o olhar parecia distante. "Ele não devia estar sozinho", disse ela de repente. "Quem?", perguntou João. "O Miguel. No vídeo, o barco estava carregado. Havia mais alguém ali, João. Alguém que o filmou. E se essa pessoa ainda estiver viva?" João ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ela tinha razão. A câmera que captou tudo estava posicionada de forma demasiado precisa para ser acaso. "Talvez haja outra cópia", murmurou. "E talvez seja por isso que nos estão a seguir." Nesse momento, um farol surgiu pelo espelho retrovisor. Um carro preto, mantendo distância, mas sempre atrás. João endireitou-se. "Não olhes, mas não estamos sozinhos." Clara apertou o volante.
O carro manteve o ritmo por alguns quilômetros. Depois, de repente, acelerou, aproximando-se. Os faróis iluminaram o interior do veículo, cegando-os por um instante. Meu Deus, sussurrou ela. João agarrou o ombro dela. Mantente firme. O carro preto colou-se à traseira. Um som metálico, seco, um empate. Clara travou bruscamente. O carro deslizou sobre o asfalto molhado e rodou até parar no acostamento. O outro veículo manteve-se atrás durante alguns segundos e depois desapareceu na curva seguinte. O silêncio voltou, apenas o respirar acelerado dos quatro. Tomás acordou assustado. O que aconteceu? Clara olhou para João. Eles sabem, estão a tentar avisar-nos. João respirou fundo. Avisar-nos? Isto foi uma ameaça, Clara. Se ficarmos, não sobrevivemos. Chegaram à Leiria ao fim da tarde. A irmã Teresa recebeu-os num convento antigo, escondido entre pinheiros e colinas. O lugar cheirava a incenso e a pão acabado de cozer. Por um momento, Clara sentiu uma paz que não sentia há anos. Mas João, mesmo sentado no banco de madeira da pequena capela, não conseguia afastar o peso que lhe esmagava o peito. A freira aproximou-se, pousando uma mão sobre o ombro dele. O perdão é o primeiro passo, Senhor João, mas às vezes a verdade também precisa de ser dita. Ela olhou, surpreso. Sabe de alguma coisa? A mulher sorriu enigmática. Nem tudo o que é escondido está perdido, mas o mar devolve sempre o que lhe é tirado. Aquelas palavras ficaram a ecoar na mente dele durante horas. À noite, quando todos dormiam, João levantou-se. Foi até o pequeno pátio do convento, onde uma fonte murmurava entre sombras. Sentou-se num banco de pedra e tirou o pendrive do bolso. A lua refletia-se no metal prateado. Deixar o passado onde está, as palavras da carta voltaram-lhe à cabeça. Mas podia? Podia viver sabendo que o filho fora assassinado e nada fazer? O som de passos suaves interrompeu o silêncio. Clara apareceu, envolvida num chale escuro. Não consegues dormir, pois não? Ele abanou a cabeça. Sinto que se eu ficar calado, mato-o outra vez. Clara sentou-se ao lado dele. E se falares, arriscas perder os netos. Já viste do que são capazes. Atacaram-nos na estrada. Eles não vão parar. João fechou os olhos. O vento soprou, espalhando folhas pelo chão. Quando Miguel morreu, prometeram-me justiça. Nunca veio. Talvez agora dependa de mim. Clara pousou a mão sobre a dele. Então faz o que o teu coração mandar. Mas promete-me uma coisa. Não deixes que o ódio te guie. O ódio é o mesmo mar que levou o nosso filho. Ele olhou-a. Os olhos dela refletiam a luz da lua. E pela primeira vez em anos, João viu ali não apenas a nora que perdera, mas uma mulher que também fora destruída pela mesma tragédia. Talvez tenhas razão, murmurou. Mas às vezes o silêncio é o maior pecado. Na manhã seguinte, o convento acordou em sobressalto. Um dos monges encontrou junto ao portão um envelope molhado pela chuva. Foi entregue a João. Dentro, apenas uma fotografia. O rosto de Rui Santos, envelhecido, mas claramente reconhecível. Atrás, uma morada. Lisboa, Armazém Industrial, Doca 17. E uma frase escrita a vermelho. Se queres a verdade, vem sozinho. João ficou a olhar para a fotografia durante longos segundos. Depois, guardou-a no bolso, sem dizer nada. O mar podia rugir, as sombras podiam segui-lo, mas ele já tinha decidido. No fim daquele dia, partiria para Lisboa. E desta vez, não fugiria mais. Lisboa amanhecia sob uma névoa espessa, dessas que cobrem a cidade de um manto de mistério e solidão. As luzes do cais ainda tremeluziam, refletindo-se nas águas turvas do Tejo. O som distante dos elétricos misturava-se ao eco das gaivotas e ao estalar das ondas contra o cais de pedra. João caminhava devagar, apoiado na bengala, o casaco escuro colado ao corpo pelo vento frio. Cada passo soava como um golpe seco no chão molhado. Tinha nas mãos o envelope com a fotografia de Rui Santos. Atrás, a morada escrita em tinta vermelha. Doca 17. O velho parou em frente ao edifício, um armazém abandonado, com as janelas partidas e grafites desbotados cobrindo as paredes. Havia algo de sinistro naquele lugar. O mesmo cheiro a ferrugem, a óleo e a sal, o mesmo cheiro da noite em que o filho morrera. Respirou fundo e empurrou a porta.
O ranger do metal ecoou como um grito. Lá dentro, a escuridão era quase total. Feixes de luz atravessavam o teto furado, desenhando colunas de pó suspenso. O som do gotejar da água misturava-se com o eco distante de correntes a balançar. João avançou, os olhos atentos a cada sombra. "Rui!" chamou, a voz ressoando nas paredes vazias. O silêncio respondeu-lhe. Depois, um ruído. Um passo. Outro. Do fundo do armazém, uma figura surgiu, lentamente, como se emergisse das trevas. Rui Santos. Mais velho, mais magro, o rosto marcado por rugas profundas e olheiras fundas. Mas o olhar, aquele olhar frio e cínico, permanecia o mesmo. "João", disse ele, com um leve sorriso. "Sabia que um dia virias." O velho manteve-se firme. "Se querias falar comigo, por que tanto teatro? Por que cartas, ameaças, segredos?" Rui riu baixinho, um riso rouco. "Porque há verdades que só podem ser ditas na escuridão. À luz do dia, ninguém quer ouvi-las." João deu um passo à frente. "Diz-me a verdade, então. O que fizeste ao meu filho?" O sorriso de Rui desapareceu. "O teu filho era um homem bom, mas também era ingênuo, e isso mata, João. Mata mais rápido do que a culpa." O velho apertou o punho. "Tu mataste-o." Rui abanou a cabeça, com um ar quase piedoso. "Eu não puxei o gatilho, se é isso que queres saber. Mas fui eu quem o levou até lá. Fui eu quem acreditou que podia controlar o que vinha no barco." João sentiu um nó na garganta. "Então diz-me, o que havia naquele maldito barco?" Rui olhou em volta, como se temesse ser ouvido. Depois, aproximou-se e falou em voz baixa. "Não eram caixas de peixes, João. Eram armas, contrabando. E o teu filho descobriu antes do tempo. Quis denunciar. Eu tentei detê-lo, mas eles não perdoam traições." O silêncio que se seguiu era tão denso que o ar parecia doer. João deu um passo atrás, respirando com dificuldade. "Eles quem?" Rui não respondeu de imediato. Os olhos dele desviaram-se para o chão. "Homens que não conheces. Homens que ainda hoje controlam metade do porto, metade das empresas de pesca, metade da cidade. E que me prometeram que se eu me calasse, tu e a tua família viveriam." João fixou-o, incrédulo. "E mesmo assim, Clara fugiu. Foram atrás dela, não foi?" Rui assentiu devagar. "Ela sabia, viu-me lá naquela noite. E fugiu com as crianças. Foi a única forma de as salvar. Eles queriam apagar todas as provas e todos os nomes." As palavras pairaram no ar, cortando o silêncio. João deu um passo em frente, o rosto endurecido. "Então por que agora? Por que me mandas cartas? Por que me chamas aqui?" O olhar de Rui tornou-se sombrio. "Porque eles também querem apagar-me. O tempo acabou, e antes que me calem de vez, quero que o mundo saiba quem realmente matou o teu filho." João piscou os olhos, confuso. "O mundo? O que estás a dizer?" Rui tirou do bolso um pequeno gravador. "Tudo o que te contei está aqui. Nomes, datas, transações. E há mais, há documentos escondidos, em segurança. Clara saberá onde os encontrar quando eu desaparecer." O velho sentiu o peito apertar. "Desaparecer?" Antes que Rui respondesse, um estampido ecoou. O som de um tiro cortou o ar, seco, certeiro. Rui cambaleou, o corpo curvando-se lentamente antes de cair no chão. O gravador escorregou-lhe da mão e rodou até os pés de João. Por um segundo, tudo pareceu em câmera lenta. O som do vento, o cheiro a pólvora, o eco distante do mar. João ajoelhou-se, o coração disparado. "Rui, aguenta, homem! Quem foi?" Mas Rui apenas sorriu, sangue escorrendo-lhe pelo canto da boca. "Não deixes que o levem, protege-os." E a voz dele apagou-se. Do alto das vigas do armazém, um vulto moveu-se rapidamente. João levantou o olhar e viu uma sombra desaparecer por uma janela partida. Correu até lá, mas só conseguiu ver as luzes de um carro afastando-se na estrada. O velho ficou ali, sozinho, de joelhos, com as mãos cobertas de sangue. O som das sirenes começou a ecoar à distância. Alguém tinha chamado a polícia. Pegou no gravador, hesitou por um instante e escondeu-o dentro do casaco.
Horas depois, na esquadra, o ambiente era frio e impessoal. Um inspetor jovem interrogava João, que permanecia sentado, as mãos trêmulas sobre a mesa metálica. O inspetor tinha cuidado para vigiar as mãos de João. O senhor diz que o homem foi assassinado na sua frente. Sim. Tem provas? João tirou do bolso o gravador, mas hesitou. O olhar do inspetor era curioso demais, desconfiado demais. Havia algo estranho na forma como ele observava o objeto, como se soubesse o que continha. Deixe-me ver isso, disse o inspetor, estendendo a mão. João apertou o gravador. Não, isso vai para as pessoas certas, e não vocês. Levantou-se cambaleante e saiu antes que o pudessem deter. Lá fora, o sol começava a nascer sobre o tejo, tingindo o céu de um laranja triste. O ar frio devolveu-lhe a lucidez. Sabia que agora estava marcado, e que o nome de Rui Santos seria apenas um esquecido, a não ser que ele agisse. De regresso ao convento, o portão estava entreaberto. Entrou com cautela, o coração apertado. O pátio estava vazio. Chamou por Clara. Nenhuma resposta. Subiu as escadas apressado, abrindo as portas uma a uma. Os quartos estavam vazios, as camas por fazer. No chão, um brinquedo caído, o ursinho de Inês. Correu até a capela. Ali, no altar, encontrou um envelope. O mesmo tipo de papel, a mesma caligrafia vermelha. Disse-te para não reabrir o passado. Agora, ele veio buscar o que é dele. João sentiu o corpo estremecer. A bengala caiu-lhe da mão. Correu para fora, gritando os nomes. Clara, Tomás, Inês. O eco da sua voz perdeu-se entre as paredes antigas do convento. Lá fora, o vento soprava com força, carregando o cheiro distante do mar. À noite, sozinho na casa da Nazaré, João acendeu a lareira. O gravador estava sobre a mesa. As chamas refletiam-se no metal como se o encarassem. Ele apertou o botão play. A voz de Rui soou fraca, mas clara. Se estás ouvindo isso, João, é porque eu já não estou vivo. A verdade tem um preço, e o meu já foi pago. Eles não param até apagar tudo, nomes, rostos, famílias. Mas há algo que eles nunca poderão destruir, a memória. E é isso que te peço que guardes, a memória do teu filho. A coragem que ele teve quando todos nós fomos covardes. João deixou o gravador cair sobre a mesa. As lágrimas misturaram com a raiva. O fogo crepitava. Do lado de fora, uma silhueta observava pela janela, imóvel. Um brilho metálico, talvez uma arma, refletiu-se por um instante, antes da sombra desaparecer na noite. O velho levantou-se, fechou as cortinas e olhou para o mar. Não desta vez, disse. Desta vez, o mar não levará tudo. Pegou no telefone e marcou um número. Clara, se me ouves, aguenta, eu vou buscá-los. E desta vez, não volto sozinho. Lá fora, o vento do Atlântico rugia como nunca antes. Não mais um lamento, mas um chamado à guerra. A madrugada caiu pesada sobre a Nazaré. O vento soprava como um lamento antigo, arrastando o cheiro de maresia até ao interior da casa. João estava sentado junto à lareira, o rosto iluminado pelas chamas. As sombras projetavam-se nas paredes, dançando como fantasmas inquietos. À sua frente, o gravador, silencioso agora, mas a voz de Rui ainda ecoava dentro dele, como uma ferida que não fechava. Eles não param até apagar tudo, nomes, rostos, famílias. Essas palavras não o deixavam dormir. De vez em quando, olhava para o telefone, como se esperasse que tocasse, que Clara ligasse, que dissesse "estamos bem". Mas o silêncio continuava absoluto. Lá fora, o mar rugia com violência. E João sabia, no fundo, que o tempo estava a esgotar-se. O dia amanheceu com uma luz pálida. As ruas da vila estavam desertas, cobertas de neblina. João saiu cedo, com o casaco fechado até ao pescoço e a bengala firme na mão. Foi até ao pequeno café da esquina, o mesmo onde costumava tomar o pequeno almoço com Miguel anos antes. Hoje, o café sabia-lhe a ferro e arrependimento. Enquanto folheava o jornal, uma manchete chamou-lhe a atenção. Ex-associado de empresa marítima encontrado morto em Lisboa. Polícia investiga suicídio. A fotografia mostrava Rui Santos. Suicídio. Claro, era sempre mais fácil assim. João pousou o jornal com força.
O dono do café olhou assustado, mas ele nem percebeu. Levantou-se, pagou e saiu. A chuva começava a cair novamente, fina, constante, como uma lembrança do passado que se recusa a desaparecer. No carro, ligou o gravador mais uma vez. A voz da Rui voltou, entrecortada. Há um nome que deves guardar, João. Um nome que abre todas as portas. Duarte Figueiredo. O nome soou-lhe familiar. Sim, Duarte Figueiredo, o presidente da Autoridade Portuária de Lisboa, um homem de fala suave, presença discreta e ligações profundas com os negócios marítimos. Miguel mencionaram-no uma vez, muitos anos antes, num jantar de família. Pai, o Sr. Duarte não é o homem que parece ser. João sentiu o estômago apertar. Aquela frase esquecida no tempo ganhava um novo peso agora. À tarde, conduziu até Lisboa outra vez. O trânsito era denso, o céu cinzento e o som das buzinas misturava-se com a respiração pesada do velho. Tinha um endereço anotado num papel amarrotado, o escritório de Duarte Figueiredo, na Doca do Sodré. Ao chegar, estacionou discretamente e observou o prédio, moderno, de vidro e aço, contrastando com os armazéns antigos à volta. A fachada brilhava sobre a chuva. Guardas privados vigiavam a entrada, fardas impecáveis, olhares duros. João esperou até anoitecer. Depois, entrou. O segurança mais jovem tentou detê-lo, mas o velho impôs-se com uma firmeza que surpreendeu até ele próprio. Duarte, tenho um assunto com o Sr. Duarte, urgente. A segurança hesitou, mas o tom decidido e o olhar firme de João tinham algo que impunha respeito. Ligaram para o andar de cima. Alguns minutos depois, uma assistente apareceu e, após breve conversa, fez-lhe sinal para subir. O elevador subiu lentamente, espalhando o reflexo de um homem cansado, mas determinado. Quando as portas se abriram, João entrou num escritório amplo, silencioso. Paredes de vidro revelavam o Tejo lá fora, escuro, imenso, inquieto. Atrás da secretária, um homem de fato cinzento levantou-se. O cabelo branco penteado com precisão. O sorriso educado, quase frio. Duarte, Sr. João da Costa, finalmente. A voz dele era calma, medida, como de quem já esperava aquela visita. João permaneceu de pé. Sabia o meu nome. Claro que sabia. Conheci bem o seu filho, um homem de princípios, idealista demais, talvez. O velho cerrou os dentes. O senhor sabe por que estou aqui. Duarte inclinou-se ligeiramente. Imagino, Rui Santos devia ter-se calado. João deu um passo à frente. Ele morreu por sua causa. O homem não negou, apenas suspirou, olhando o horizonte pela janela. Todos morremos por alguma causa, Sr. João. Rui fez as suas escolhas. O seu filho também. O sangue subiu-lhe à cabeça. O meu filho não era criminoso. Duarte virou-se, com um sorriso leve e cruel. Não, era apenas alguém que acreditava que podia mudar o mundo. E o mundo, meu caro, não muda, apenas engole os que tentam fazê-lo. João ficou imóvel, a raiva tremendo-lhe nas mãos. O senhor vai pagar por isso. O homem riu baixinho. Acha mesmo? Já tentou contar a alguém? A polícia? A imprensa? Todos eles comem da minha mão. O mar é grande, Sr. João, mas eu sou o homem que decide o que flutua e o que afunda. O silêncio que se seguiu era quase físico. João respirava com dificuldade, a bengala firme contra o chão. Depois, num gesto súbito, tirou do bolso o gravador. Tenho provas, a voz de Rui, o vídeo, tudo. O olhar de Duarte endureceu por um instante, depois voltou a sorrir. E acha que isso vai chegar aonde? Acha que algum jornalista vai arriscar a carreira por um velho e uma história esquecida? João apertou o gravador no punho. Não preciso de jornalistas, só preciso de tempo e de coragem. Antes que Duarte pudesse responder, a porta abriu-se com força. 2 homens de terno escuro entraram. O primeiro segurava algo sobre o casaco, a forma inconfundível de uma arma. João recuou um passo. Duarte suspirou, impassível. Eu avisei-o. O senhor devia ter deixado o passado no mar. Os homens avançaram, mas João, num impulso, atirou a bengala contra a luz do teto, quebrando-a e mergulhando o escritório na penumbra. Aproveitou o momento de confusão, correu até à janela e a abriu. O vento frio e a chuva entraram violentamente. Sem pensar, atirou o gravador para fora, direto ao Tejo. Um som de metal a bater na água ecoou seguido de um grito de um dos seguranças.
Duarte gritou. Idiota, nem imagina o que acabou de fazer. João virou-se, o rosto iluminado pelos relâmpagos. Acabei de libertar a verdade. Os homens avançaram, mas o velho já estava na porta. Saiu, tropeçando pelo corredor, o coração disparado. O elevador parecia distante demais, então optou pelas escadas. Desceu os degraus cambaleando, ouvindo os passos atrás de si. No piso térreo, uma porta lateral dava para a rua. Correu, o corpo exausto, mas o medo e a raiva davam-lhe força. Lá fora, o Tejo rugia sobre a tempestade. As luzes dos candeeiros refletiam-se nas águas turbulentas. João aproximou-se do cais, os pulmões queimando, e olhou para o rio. Sabia que o gravador afundara, mas dentro dele havia mais do que sons, havia cópias, escondidas. E, em algum lugar, Clara sabia onde estavam. De madrugada, numa estrada deserta entre Lisboa e Leiria, um carro atravessava a chuva. No interior, um homem falava ao telefone. O velho escapou. O dispositivo caiu no rio, mas há indícios de outras cópias. A mulher e as crianças estão a caminho de norte. Uma pausa. Sim, senhor. Cuidaremos disso antes do amanhecer. Do outro lado da linha, uma voz fria respondeu. Certifiquem-se de que o mar, desta vez, leva tudo. O carro acelerou, desaparecendo na curva. Horas depois, João chegou a Nazaré, encharcado, exausto. A casa cheirava fumo e memórias. Abriu a gaveta da secretária e tirou um pequeno envelope, uma carta que Clara lhe deixara antes de fugir. Se alguma coisa me acontecer, vai ao Farol Velho. Miguel confiava naquele lugar. Lá, o mar devolve o que lhe pertence. O velho sentou-se, a carta tremendo nas mãos. Olhou para o retrato do filho e, pela primeira vez, sorriu com tristeza, mas também com próprio. Está bem, meu rapaz, vamos ao farol. Enquanto isso, ao norte, nas colinas de Leiria, Clara guiava um carro pequeno sobre a chuva. Tomás e Inês dormiam no banco de trás, exaustos. Ela manteve os olhos na estrada, mas algo dentro dela sabia. O passado não acabara. E, em algum lugar, João caminhava outra vez em direção ao mar. As nuvens abriram-se por um instante, revelando um raio de lua pálida. O reflexo brilhou sobre o rosto dela, revelando o medo e a força de uma mulher, que já perdeu tudo e ainda assim continuava a lutar. O destino aproximava-os de novo, e o mar, o mesmo mar que levara Miguel, esperava silencioso pelo desfecho. O vento soprava com violência sobre as falésias da Nazaré. O mar rugia lá embaixo, revoltado, espumando contra as rochas, como se tentasse avisar que algo terrível se aproximava. O velho farol erguia-se solitário no alto da encosta, envolto em névoa. As suas paredes brancas, gastas pelo tempo, pareciam guardiãs de segredos antigos. João estacionou o carro a poucos metros e saiu, o casaco a bater contra o corpo. O frio cortava-lhe a pele, mas ele mal o sentia. A carta de Clara estava no bolso, já molhada pela chuva. Vai ao Farol Velho, Miguel confiava naquele lugar. Cada passo era uma lembrança. O som do mar, o cheiro do sal, o eco distante de um riso. O riso de Miguel, menino, correndo pelas falésias. João quase podia ouvi-lo. Mas agora, o riso era substituído pelo trovão. Subiu as escadas de pedra com esforço. As mãos tremiam, mas o olhar mantinha-se fixo na entrada do farol. A porta estava trancada com uma corrente enferrujada. Empurrou-a. O metal rangeu. Depois de alguns golpes com a bengala, a corrente cedeu. Lá dentro, o cheiro a ferrugem e umidade era forte. A luz da lanterna tremia, cortando o escuro. O velho farol já não funcionava há décadas, mas as paredes ainda guardavam vestígios do passado, mapas náuticos rasgados, cordas e o som distante do vento atravessando as frestas. No centro da sala principal, uma escada em espiral levava ao topo. Mas o que o chamou a atenção foi uma pequena armadura de madeira junto à parede. Um símbolo gravado, MC, as iniciais de Miguel da Costa. João ajoelhou-se e passou a mão sobre a superfície coberta de pó. Havia um compartimento secreto. Empurrou-o com cuidado. De dentro, tirou uma caixa metálica, pequena, enferrujada. Abriu-a. Lá estavam fotografias, documentos e um pequeno disco rígido. Rótulos antigos. Duarte, Transações 2019. Rui, Contratos Portuários. Vídeo final, 22 de março.
O coração de João acelerou. Ali estava tudo. Tudo o que Miguel tentara revelar antes de morrer. Ele levantou-se com as mãos trêmulas e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Fizeste bem, filho, escondeste a verdade onde o mar não podia levá-la. Mas o momento durou pouco. Um som seco ecoou do lado de fora. Passos, depois outro, o estalar de gravilha molhada. João apagou a lanterna, o som aproximava-se. 2, 3 vultos, som de botas, de vozes abafadas pelo vento. A porta abriu-se de repente, batendo contra a parede. A luz dos faróis de um carro invadiu o interior, recortando as silhuetas de 3 homens. O primeiro segurava uma pistola, o segundo, uma lanterna, o terceiro, um telemóvel, e a voz fria de Duarte Figueiredo ecoou através do alto-falante. Boa noite, senhor João. Avisaram-me que o senhor gosta de brincar com o passado, mas o passado, infelizmente, sabe morder. João apertou a caixa contra o peito. O senhor matou o meu filho e agora quer matar a verdade? A voz do telemóvel riu. A verdade é um luxo, meu caro, e o mundo não foi feito para os que a dizem, foi feito para os que a compram. O homem com a arma deu um passo à frente. Entregue a caixa, velho, e talvez saia daqui com vida. O vento uivava lá fora, empurrando a chuva contra as janelas. João olhou para o mar. Por um instante, viu o reflexo de Miguel no vidro, o olhar sereno do filho, como se dissesse: não desistas, pai. A coragem voltou. Se querem a caixa, venham buscá-la. O primeiro homem avançou. João atirou-lhe a lanterna à cara, o impacto ecoando pela sala. A arma caiu no chão. O segundo correu em direção a ele, mas o velho pegou na bengala e golpeou-lhe as pernas com uma força surpreendente. O homem tombou. O terceiro disparou. O som do tiro ressoou contra as paredes de pedra, estilhaçando um vidro. João caiu de joelhos, a respiração ofegante. O tiro passara de raspão pelo braço. A dor era intensa, mas o medo já se transformara em raiva. Lá fora, um carro aproximou-se, faróis cortando o nevoeiro. Uma figura feminina saiu do veículo e correu em direção ao farol. Era Clara, o cabelo molhado, o rosto pálido, mas o olhar decidido. «João!» gritou. Os homens voltaram-se para ela. João aproveitou a distração e empurrou a caixa para dentro de uma fenda na parede. A seguir, levantou-se, mesmo com o sangue a escorrer. «Saiam daqui, agora!» Mas Clara já estava ao lado dele. Pegou na arma caída e apontou-a, as mãos tremendo. O homem mais alto riu. «Não vais atirar!» Clara respirou fundo. «Quer apostar?» O silêncio prolongou-se por alguns segundos. O som do mar subia, cobrindo as palavras. Então, o homem recuou, fingindo ceder, mas o olhar dele desviou-se para o telemóvel ainda ligado. A voz de Duarte voltou, gélida. «Não deixem testemunhas». O disparo partiu como um trovão. A bala atingiu Clara no ombro, fazendo-a cair para trás. João gritou e correu até ela. O mundo pareceu parar. O som das ondas transformou-se num eco distante. Em câmera lenta, o velho agarrou-a, o sangue manchando-lhe as mãos. «Clara, aguenta, por favor». Ela abriu os olhos com dificuldade. A caixa protege-a. O velho ergueu o olhar. Os homens aproximavam-se outra vez. Então, num gesto desesperado, João agarrou a lanterna e atirou contra a parede, quebrando o vidro de combustível do farol. As chamas espalharam-se instantaneamente, lambendo as cortinas e os mapas antigos. O fogo subiu, rugindo como o próprio mar. Os homens recuaram. Um deles tentou apagar as chamas, mas o calor tornou-se insuportável. João pegou em Clara e arrastou-a para fora, cambaleando a escada abaixo. Atrás deles, o farol ardia como uma tocha, iluminando a noite cinzenta. Lá fora, o vento soprou mais forte, espalhando as faíscas pelo penhasco. O mar rugia, refletindo as chamas. João pousou Clara no chão junto ao carro. Ela respirava com dificuldade, o olhar perdido no fogo. «O Miguel sempre disse que a verdade voltaria à luz», murmurou ela. E agora voltou. O velho segurou-lhe a mão, lágrimas misturando-se com a chuva. «Ainda não acabou, prometo-te». Lá em cima, o farol desabava lentamente, as pedras caindo no abismo. Os homens fugiram, um deles a gritar ao telefone. Mas a caixa continuava escondida, intacta dentro da parede, protegida pelas chamas. E o disco rígido, o verdadeiro segredo, já tinha cópias. Horas depois, ao amanhecer, bombeiros e polícia cercavam as ruínas do farol.
O céu tingia-se de rosa e cinza. Clara foi levada para o hospital, inconsciente mas viva. João ficou sentado num banco improvisado, com o braço enfaixado, coberto de fuligem. O comissário aproximou-se. Foi milagre o senhor estar vivo. João não respondeu. O olhar fixava-se no mar. O sol nascente refletia-se nas ondas, e por um momento tudo pareceu calmo, quase bonito. Mas no fundo, ele sabia, a tempestade ainda não terminara, e o nome de Duarte Figueiredo ainda não tinha sido escrito em nenhum relatório. Mais tarde, ao sair do hospital, João recebeu um envelope, entregue por um agente desconhecido. Dentro, apenas um bilhete, sem assinatura. O farol não ardeu em vão. Há quem tenha visto, as marés estão a mudar. O velho olhou para o horizonte, onde o sol começava a rasgar as nuvens. Um novo dia, mas também um novo perigo. Ele sabia que teria que escolher, ou deixar o mar levar o resto da sua vida, ou enfrentar a onda e provar que mesmo velho ainda podia mudar o curso das águas. O vento trouxe o som distante de sinos, e entre eles, João jurou ouvir a voz do filho. Pai, agora não desistas. O sol nascia lentamente sobre a costa da Nazaré. Depois de dias de tempestade, o mar finalmente repousava, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas para João, aquele silêncio era diferente. Não era paz, era espera. Sentado na varanda da velha casa, ele observava as gaivotas cruzarem o céu cinzento. A brisa fria trazia o cheiro do sal, misturado com o fumo distante do farol queimado. O braço ainda doía, mas a ferida mais profunda era invisível, uma ferida de dentro, feita de memórias e arrependimentos. Clara ainda estava no hospital, em recuperação. Os netos, Tomás e Inés, estavam com ela. O velho passava as noites acordado, olhando o mar, ouvindo os sons que só ele parecia entender. Cada onda que batia nas rochas sussurrava algo, fragmentos de um passado que agora começava a fazer sentido. Sobre a mesa, um envelope fechado. O mesmo agente que lhe entregara o bilhete na manhã anterior deixara-o ali, em silêncio, como quem entrega o destino de alguém. João respirou fundo e abriu. Dentro, um pendrive, idêntico ao que Miguel usara anos atrás, e uma nota curta. A verdade encontrou o seu caminho. Entregue isto à imprensa. As marés já começaram a virar. O velho ficou imóvel durante alguns segundos, sentindo o coração acelerar. Então, levantou-se, caminhou até o velho computador e conectou o dispositivo. A tela iluminou o rosto cansado, revelando um homem transformado pela dor e pela coragem. O vídeo começou. Imagens de contratos, transferências bancárias, reuniões secretas, gravações de Duarte Figueiredo com empresários e políticos e, no final, um rosto conhecido, Miguel, gravado dias antes da sua morte. A voz dele, serena, encheu o silêncio da sala. Se estás a ver isto, é porque já tentaram calar-me. O mar ensinou-me uma coisa. A verdade pode afundar, mas um dia a maré traz tudo de volta. Se o meu pai ver isto, quero que saiba que eu nunca desisti. João levou a mão à boca, as lágrimas caíam sem controle. O filho falava-lhe como se estivesse ali, agora, ao seu lado. Pai, não deixes que eles apaguem o que somos. Diz-lhes que o mar devolve tudo, até o amor. A gravação terminou. O velho ficou em silêncio, o rosto molhado pelas lágrimas. Então, pela primeira vez em 6 anos, sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de luz. 2 semanas depois, as manchetes explodiam em todos os jornais. Escândalo portuário. Presidente da Autoridade do Tejo detido por corrupção, contrabando e homicídio. As imagens mostravam Duarte Figueiredo sendo levado algemado, rodeado por câmeras e repórteres. As provas, enviadas de forma anônima, tinham sido incontestáveis. O caso reabriu feridas antigas, derrubou políticos e revelou uma rede criminosa que atravessava décadas. O país inteiro falava disso, mas na Nazaré, João apenas observava o mar, em silêncio. Ele não procurava glória, nem vingança, só queria que o nome do filho fosse limpo, e agora, finalmente, era. Alguns dias depois, Clara regressou do hospital. O corpo ainda frágil, mas os olhos vivos. Os netos correram até o avô, abraçando-o com força.
Inês chorava. Tomás, já quase homem, tentava disfarçar as lágrimas. Clara aproximou-se. João ficou de pé, hesitante. Durante um instante, nenhum dos dois disse nada. Depois, ela estendeu-lhe a mão. Obrigada por não desistires. Ele olhou-a, a voz embargada. Fiz o que devia ter feito há muito tempo. O Miguel teria feito o mesmo. Clara aceitiu, e um silêncio leve os envolveu. Lá fora, o som do mar enchia a casa, como uma bênção. Naquela noite, João caminhou até a praia. O céu estava limpo, as estrelas refletiam-se nas ondas. Levava consigo a bengala e no bolso o relógio de Miguel, o mesmo que recuperara entre os destroços do barco, anos atrás. O velho ajoelhou-se junto à água. O mar estava calmo, mas poderoso. As ondas vinham e iam, como respirações da própria terra. Fiz o que prometi, meu filho, sussurrou. A verdade voltou ao mundo, e agora posso descansar. Por um instante, pareceu ouvir uma voz, suave, distante, vinda do vento. Pai, o mar nunca leva, só devolve. Fechou os olhos. Uma onda subiu, molhando-lhe os joelhos. E nesse momento, ele sentiu paz, uma paz que não vinha da justiça dos homens, mas da reconciliação com a própria alma. Semanas passaram. O farol, agora em ruínas, foi restaurado pela comunidade local. As pessoas diziam que ali, à noite, ouvia-se o som de um homem a rir e o de uma criança chamar por ele. Ninguém tinha medo, chamavam-lhe a luz do velho da Nazaré. João passava ali todas as tardes, sentado num banco de pedra, observando o mar e as gaivotas. Às vezes, Tomás juntava-se a ele, perguntando histórias sobre o pai. Outras vezes, era Inês que trazia flores e as deixava nas pedras. Um dia, Clara aproximou-se, com um envelope na mão. Chegou pelo correio, sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga, João, Miguel e Clara, num piquenique junto ao mar, sorrindo. Atrás, uma frase escrita a tinta azul. Quando o mar fala, é porque Deus escuta. João sorriu. Guardou a fotografia no bolso e ficou a olhar o horizonte. As nuvens abriram-se, revelando um feixe de luz dourada a cair sobre o oceano. Parecia um sinal, um último adeus. Ao cair da tarde, o velho fechou os olhos e respirou fundo. O vento soprava suave, trazendo o cheiro da maresia e o som das ondas. O corpo cansado relaxou e o coração finalmente abrandou o ritmo. O rosto dele ficou sereno, quase em paz. E quando Clara o encontrou minutos depois, ele ainda sorria, o olhar perdido no mar, como quem finalmente regressa à casa. Na manhã seguinte, a vila inteira reuniu-se junto ao farol. As bandeiras meio haste, o som do órgão vindo da pequena igreja e o mar, testemunha silenciosa de uma vida marcada por dor, coragem e amor. Tomás colocou o relógio de Miguel nas mãos do avô. Inês sussurrou algo ao vento. Agora, o mar devolveu tudo, avô. O sol ergueu-se dourando as águas e, por um instante, todos sentiram que algo mudava, como se o mundo respirasse de novo. Mais tarde, Clara encontrou uma carta dobrada no bolso do casaco de João. A letra trêmula, mas firme. Se o mar é o espelho da alma, então a minha, por fim, está calma. Não existe justiça perfeita, apenas o perdão que nos liberta. A verdade não é um grito, é o silêncio que permanece quando o medo se vai. E se algum dia duvidares, olha para o mar. Ele há de lembrar-te de mim. Ela leu as linhas com lágrimas silenciosas. Depois, olhou o horizonte. As ondas quebravam com suavidade, refletindo o último raio de sol. O mar, de novo, falava. Mas desta vez, a sua voz não era de lamento, era de paz.